Avalie a equação integral fechada de C, do campo C, de y ao quadrado dx menos x e y dy, em que C é a fronteira da região R, dada por R igual a o R e Y, pertencentes aos números reais, com o I e com o X sendo maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2. E o Y, maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1 mais x ao quadrado. E responda as seguintes perguntas. O interessante é que ele, pelo menos, ele passa para a gente isso daqui e fica mais simples da gente entender o nosso exercício, ok? Aqui ele basicamente repete o que está escrito ali em cima. Tudo bem. A nossa questãozinha A, ela começa assim. Obtenha o campo daquilo que a gente viu em cima, do y ao quadrado, dx menos xy dy, a partir da determinação do nosso campo f de r, para cada um dos caminhos, ok? O primeiro caminho aqui, ó, é o de C1, tá? O segundo é o C2, o terceiro é o C3, o quarto é o C4, ok? Então aqui nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar com o campo 1 e o campo 2, super simples, bem tranquilo para a gente resolver ele. Onde fica o enrosco? C3, o C4 não, o C4 é tranquilo também, mas o C3 aqui é que é o problema para a gente resolver, tá? Eu vou deixar um vídeo especificamente só para o C3, tá bom? Então vamos lá. O campos C1 e C2, como que a gente vai resolver essa parada aí, tá? Deixa eu pegar ela aqui. O nosso campo C1, né? Primeiro de tudo, vamos pegar algumas informações que a gente tem lá, né? Que é a nossa integral fechada de y ao quadrado. Y ao quadrado dx menos xy dy. Aí a gente tem o nosso C1, né? Tem o nosso caminho C1, ou curva, se vocês preferirem. O nosso caminho C1, ele inicia em x igual a 1 e y igual a 1, não menos 1, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a história, nem sei porque que esse troço tá aqui. Então é x igual a 1 e y igual a 1. Então ele inicia no ponto 1, 1, ok? Dá pra gente dizer que esse aqui é o nosso A, ok? Aí o nosso final do C1 é aqui, ó, em x, ó, x igual a 2 e y igual a 1. Perfeito. Então ele vai de o ponto 1, 1 até o ponto 2, 1. Até aí tudo bem. Agora, para a gente ficar mais tranquilo, a gente poder resolver isso daqui, a gente gera um vetorzinho, tá? O nosso vetorzinho vai ser o quê? O nosso ponto final, né? Que aqui é o nosso B, 2 e 1, até o nosso ponto A. Então, é o nosso ponto final menos o ponto inicial. Ponto 1 e 1. Isso aí vai gerar um vetorzinho assim pra gente. 2 menos 1 é 1. 1 menos 1 é 0, ok? Então, a gente tem esse nosso vetorzinho gerado aqui, 1 e 0, beleza? Isso aqui a gente vai chamar de Azinho, isso aqui a gente vai chamar de Bzinho. Por quê? Porque a gente vai parametrizar agora a nossa curvinha. Como que a gente vai parametrizar? A gente vai precisar de um x e de um y, né? É isso que a gente vai determinar. A gente vai determinar x em y em função de quem? De t, ok? É isso aqui que é importante nessa história. O nosso x, ele vai começar com o x1, que é o nosso inicial, mais o azinho vezes t. O y, pasme, vai ser a mesma coisa. y1 mais o bzinho, só que agora é o b, né? Vezes o t, ok? O nosso x1, vamos passar isso aqui para frente. x1, ele é igual a quanto? x1, ele é igual a 1, ok? Então, x igual a 1. Mas, quanto vale o nosso A? O nosso Azinho? O nosso Azinho vale 1. 1 vezes quem? 1 vezes T. Agora o Y.
Y vai ser o que o nosso inicial? 1 também, ó, ele aqui, ó. O y1. Então, é 1 mais quem? O nosso b vezes o t. O b vale 0. 0 vezes b. Aí, deixando isso aqui na nossa última forma, o nosso x ele vai ser igual a 1 mais t, né? Porque 1 vezes t é o próprio t. E o y ele vai ser igual a 1 mais 0. No caso, 0 nem precisa aparecer. Y é igual a 1. Agora, para a gente poder dar continuidade nesse exercício, a gente precisa derivar dx em relação a dt primeiro, e depois a gente faz a derivada dy dt. dx dt de quem? Quem que é o nosso x? É 1 mais t. Resolvendo essa derivada aqui, ó, dx dt, derivada de 1 é constante, ele vira 0, derivada de t é 1. Passando esse dt para o lado de lá, dx é igual a dt, ok? Agora a gente vai fazer a derivada de quem? Do dy em relação a quem? Em relação a t. Quanto que vale o nosso y? Ele vale 1. Derivada de 1 em relação a t, 1 é uma constante, então ele já vai virar o quê? Ele vai virar 0. Então, dy dt é igual a 0. Passando o nosso dt para o lado de lá, dy é igual a 0 dt, ou no caso, dy é igual a 0, tá bom? Ah, professor, mas e agora? Como que eu vou resolver essa parada aqui? Primeiro, sempre que a gente estiver fazendo este tipo aqui de parametrização que envolve essa carinha aqui, ó, que envolve essa carinha, e a gente estiver falando de linhas retas, tá bom? Linhas retas, não estamos falando de uma curva, né? Igual tem um 1 mais x ao quadrado aí no nosso C3, a gente vai simplesmente utilizar os nossos limites do t sendo maior igual a 0 e menor igual a 1, ok? Pode utilizar isso daqui que vai dar certinho, tá bom? Então agora a gente vai montar a nossa integral aqui. A gente tem o valor de y? Tem. Quanto que vale o y? O y vale 1. A gente tem o valor de dx? Tem também. Dx agora vale dt. A gente tem o valor de, ou menos, a gente vai repetir, é claro, né? A gente tem o valor de x? Tem. Quanto que vale x? O x vale 1 mais t. A gente tem o valor de y? Tem também. Quanto que é o valor de y? O y ele vale 1. E o dy a gente tem? dy vale 0. Assim, já de cara, a gente vai poder eliminar. Essa segunda parte aqui, ó, ela já vai zerar, tá bom? Porque vai ser 0 multiplicado isso daqui, vai dar 0 mesmo. Eu vou mostrar isso para vocês aqui na prática, ó. A nossa integral, né, é de quem? Do nosso y ao quadrado. O y aqui ele valia 1, então é de 1 ao quadrado dx. dx a gente viu que ele vale dt, ok? Então é dt menos x. X, ele valia o quê? 1 mais t. Então a gente vai ter, eu vou até colocar mais um parênteses aqui, ó, 1 mais t, vezes o y, que a gente já viu, né, que é 1. Fechei aqui, vezes 0, tá? Isso que eu tô falando para vocês. Isso aqui, ó, já vai zerar. Não precisa nem resolver essa parte aqui, tá bom? Qualquer coisa menos 0 é essa qualquer coisa aqui mesmo, tá? Então, e os nossos limites de integração é de 0 a 1, perfeito? Então, vamos lá. Aqui a integral de 1 ao quadrado é 1 vezes 1, né? 1 vezes 1 é o próprio 1. 1 dt é a mesma coisa que a integral de dt apenas, ok? E a integral de dt é o t e a sua variação de 0 a 1. Então, fica 1 menos 0, que é igual ao próprio 1. Então, o nosso caminho C1, ele é igual a 1, ok? Pode guardar essa informaçãozinha aqui.
Porque agora a gente vai trabalhar com quem? Com C2, ok? O nosso C2, ele tem aqui, vamos marcar. C2, ele inicia. Em qual ponto que inicia o C2? Ó, o C2 é esse cara que vai aqui para cima, aqui, em grandão, aqui, ó. Então, ele inicia em x igual a 2 e y igual a 1. Então, vamos lá? Y igual a... Opa, x igual a 2, y igual a 1. E ele vai para onde? Ele vai para o nosso x igual a 2, que é aqui em cima, ó, continua sendo igual a 2. E o nosso y igual a 5. Então, é 2 e 5. Vamos chamar isso aqui de Azão, isso aqui de Bzão. E agora a gente vai determinar quem? O nosso vetor, igualzinho a gente fez aqui atrás, tá? A gente vai seguir esse passo, daí a gente vai vir para cá, tá bom? Então, vai ser quem? O nosso ponto final menos o inicial. O ponto final é quem? É 2 e 5. Menos o inicial, que é 2 e 1. Então, olha aqui, ó. 2 menos 2 é quem? É 0. E agora? 5 menos 1 é 4. Ok? Simples assim. Tá bom? Até aqui tá tudo tranquilo. Qual que era o nosso próximo passo? Nosso próximo passo era que era parametrizar. Vamos parametrizar aqui embaixo? Quem que é? É x e y. Era x1 mais azinho t. E o nosso y era y1 mais bzinho t. Quem que é o azinho? O azinho aqui vale 0 e o bzinho vale 4, ok? Esse aqui são as nossas equivalências. O nosso x, ele vai ficar como? X, qual que é o inicial? 2 mais o quê? 0 vezes t, ok? Até aí tudo bem, né? E o y? O y inicial é 1 mais o bzinho que vale 4 vezes t, ok? Só resolvendo isso daqui agora para ficar bem bonitinho. X é igual a 2, né? Porque isso aqui vai virar 0. E o nosso y é igual a 1 mais 4t, ok? Bem tranquilo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente já está parametrizado, né? A gente vai fazer o quê? A derivada. dx em relação a dt. De quem? Quanto que vale o x? Ele vale 2. Derivada de constante vira 0. Então, dx é igual a 0. dx dt, né? É igual a 0. Passando esse dt para o lado de lá, dx é igual a 0 vezes dt, que é o próprio 0. Então, isso aqui, você já vai entender uma coisa que, no caso do nosso C2, deixa eu passar a tela aqui, ó, que é a nossa integralzão lá, aquela y ao quadrado dx menos xy dy, a parte onde tem o dx já vai, ó, já vai cortar, tá bom? A gente vai montar ela, é claro, mas ela já vai cortar. E o nosso dy? dy em relação a dt é o quê? É 1 mais 4t. Derivando, 1 é constante, cai fora. dy dt, derivada de 4t é o próprio 4. Então, dy é igual a... Opa, dy, vamos passar esse dt para o lado de lá, é igual a 4dt, ok? Então, aqui nesse lugar aqui onde a gente tem o nosso dy, a gente vai colocar quem? O 4dt, beleza? Então, vamos lá para o nosso... para nossa montagem aqui, né? Então, ele era y ao quadrado. Y ao quadrado aqui, ele vale isso daqui. Então, é 1 mais 4t. Vamos lá. 1 mais 4t ao quadrado vezes 0. Menos x. X valia quanto? X valia 2. Então, é 2 vezes o y. O y a gente já tem ali, né? Que é 1 mais 4t vezes 4dt. Eu vou colocar um parênteses aqui, tá bom? Para não ter problema. Como é que foi esse tipo de parametrização? Foi desse tipinho aqui, né? Lembra? Quando é desse tipo aqui, o nosso t varia entre 0 e 1, ok? Então, a gente vai utilizar aqui, ó, os limites de 0
a 1. Essa primeira parte aqui eu já mando ela para PQP. E a gente continua resolvendo isso daqui. Integral de 0 a 1 de quem? Menos 2 vezes 4 é 8, ok? Então já vamos deixar até aqui. 8 vezes 1 mais 4t dt. Continuando. 0 a 1 menos 8 vezes 1, 8. 8 vezes 4 mais 32t dt. Tá vendo que tem um sinalzinho de menos aqui? Ele vai fazer distributivo, ele vai multiplicar o menos 1 e ele vai multiplicar o mais 32. Aliás, menos 1 não. Vai multiplicar o 8 e vai multiplicar o mais 32t, que vai ficar como? Ele vai ficar assim. 0 a 1 de quem? Menos 8 menos 32t. Tudo isso daqui dt. Beleza? E agora, professor, como é que eu resolvo essa parada? É simples. São duas integrais bem de boa, né? Então é 8 dt. Vamos montar aqui ela aqui, ó. 8 negativo dt menos 32t dt. O menos 8 dt vira menos 8t, variando de 0 a 1. Lembrando, a gente não pode esquecer dos nossos limites de integração. Menos 32, a integral de t é t ao quadrado sobre 2. Lembra? É o quanto que ele está sendo elevado, é 1. Então é 1 mais 1, que é o 2, sobre 1 mais 1, que é o 2 aqui também, tá bom? Continuando, isso aqui dá até para a gente simplificar, né? 8t01 menos 32 divididos por 2. 32 divididos por 2. 2 vezes 1, falta 1. 12. 12 divididos por 2 é 6. 6 vezes 2 é 0. 6 vezes 2 é 12, para 12 é 0. Então é 16, variando de 0 a 1, ok? Essa aqui é a conta que a gente vai resolver agora, ok? Essa continha vai ficar como? Menos 8 vezes o máximo 1 menos 8 vezes 0. Menos 32. 32 não, né? Agora não é 32 mais, agora ele é 16, né? O que adianta eu resolver ali com menos 32 ali, se depois eu... Vamos colocar aqui a nossa borracha para apagar isso aqui, né? Aparentemente não é tão fácil fazer ela na minha caneta. Vamos lá. Então aqui, ó. Então é 16 vezes 1 ao quadrado, né? Que é o quadrado, menos 16 vezes 0 ao quadrado. 8 vezes menos 1 é menos 8. Menos 8, aqui vai dar 0, né? Então, foda-se. Menos 16 vezes 1, que é o próprio 16. 1 vezes 1 ao quadrado é 1, né? 16 vezes 1 é o próprio 16, com o sinalzinho de menos aqui é o próprio 16. E esse aqui também ele vai virar 0. Menos 8 menos 16. Menos 8 menos 16 é mais conhecido como menos 24. Beleza? Viu? É bem tranquilo. Não chega assim a ser, nossa, que difícil de resolver isso daqui, né, professor? Como o nosso C4 ele também resolve parecido com esse daqui, eu já vou aproveitar nesse mesmo vídeo aqui e já vou mostrar o C4 para vocês, tá bom? O C3 a gente vai ficar no vídeo separado, porque o C3 pega. E aí, engenheiros engenhosos, professor Will aqui. Estão gostando do vídeo? Se tá gostando, já sabe, né? Deixa um joinha no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações deste, que é o canal mais engenhoso do Brasil. E, é claro,
Se você estiver precisando de um apoio com esta atividade, é só você me chamar onde? Aonde? No meu Instagram, @will.i.math, ou também direto no meu WhatsApp, que está aqui do ladinho. Ok? Aguardo vocês e fica aí, tá? Fica aí que a gente vai continuar com essa resolução. Falou! O nosso C4, ok? Como é que é o nosso C4? Ele inicia onde? O C4 inicia no ponto x igual a 1 e termina no ponto... Não, x igual a 1, né? Opa! X igual a 1 e y igual a 2 e termina lá no início, com o x valendo 1 e o y valendo 1 também, né? Então, ele inicia em 1 e 2 e termina em 1 e 1, sem problema. Então, como que a gente vai dar cabo disso daqui? Vamos montar o nosso vetorzinho de novo, né? Nosso vetorzinho final é 1 e 1, menos o nosso inicial, que é 1 e 2. Pasmem, 1 menos 1 continua sendo 0, e 1 menos 2 é menos 1, ok? 1 menos 2, por isso que fica menos 1, tá bom? Então, quem que é o nosso Azinho? O Azinho é 0 e o Bzinho é 1. Vamos fazer a parametrização aqui do ladinho, acho que vai ficar legal. Vamos lá, x, o inicial é 1, mais o nosso Azinho. O Azinho aqui, ele vale 0, então é 0t. Já sabe que isso daqui vai ser x igual a 1, tá bom? Relaxa quanto a isso. Y, ele vale quanto? Ele vale o nosso inicial, que é 2, mais o nosso Bzinho. O Bzinho aqui vale menos 1. Então, é menos 1 vezes o nosso T, ok? Então, a gente já sabe então que o nosso Y é igual a 2. Lembra do sinalzinho? Ó? Mais com menos é menos. Então, é menos 1 vezes T, que é o próprio T. Então, a gente tem agora o valor de X e a gente tem o valor de Y, ok? Temos esses dois aí. Qual que é o nosso próximo passo? É dx dt. Vamos lá fazer o nosso dx dt? Quanto que vale o x? 1. Olha só, a derivada disso daqui é o quê? É 0. Então, dx é igual a 0. Tá? Mesmo que eu passe o nosso dt, dt multiplicado por 0, fica o próprio 0. E aí, o nosso dy dt, aqui tem conversa. É 2 menos t, tá? dy, aqui o 2 é constante, ele zera. E o menos t, ele vira menos 1. E a gente tem o nosso dt desse ladinho aqui. Vamos passar o dt para o lado de lá, multiplicando. E fica menos 1 vezes dt, que é dy igual a dt negativo, ok? Então, é isso. A gente tem que o nosso dx vale 0. A gente tem que o nosso dy vale menos dt. Então, onde tiver o dx, a gente coloca 0. E onde tiver o menos dt, a gente vai colocar o que? Aliás, onde tiver o dy, a gente vai colocar quem? Menos dt. Onde a gente vai fazer isso, professor? Onde? A gente vai fazer nessa equaçãozinha aqui de novo. Y ao quadrado dx menos xy dy. Isso aqui a gente já viu que vai dar 0, né? Porque o dx vale 0. E isso aqui a gente vai ter só um sinalzinho de menos aqui, né? No lugar do nosso dy, que vai ficar menos dt, tá bom? Vamos fazer isso aqui na nossa próxima telinha. Então, vamos lá. Quanto que vale o x? Aliás, quanto que vale o y? O y vale menos 2t. Então, vamos lá. 2 menos t, não é menos 2, é isso, é 2 menos t ao quadrado dx, que é 0, menos o x. O x aqui ele vale quanto? O x ele vale 1. 1 vezes o nosso y. O y que é 2 menos t. Fecha aqui, menos dt. Isso aqui a gente já sabe que vai zerar, né? E o nosso limite ele é de 0 a 1, porque ele atende às nossas exigências aqui de ser uma parametrização desse jeitinho aqui e ele ser uma retinha, bem bonitinha, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar essa parada aqui.
vai ficar com uma integral de 0 a 1 de menos 1. Vamos fazer distributiva? 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes menos t é menos t. Então, só coloca aqui, 2 menos t, tá bom? E um menos aqui, dt. Olha só que bonitinho. Como que vai ficar essa parada aqui, então? Menos com menos fica mais. Então, é 0 a 1, 2 menos t dt. Que isso aqui é um menos, tá bom? Agora a gente resolve, pessoal. Como que a gente vai resolver essa parada aí agora? Putz, né? Vamos fazer duas integraizinhas. Integral de 2 dt menos a integral de t dt, ambas de 0 a 1. A integral de 2 dt é o quê? É o próprio 2t, de 0 a 1, menos o t, ele vai sair aqui, ele está sendo elevado a 1, então é 1 mais 1, que é 2, sobre 1 mais 1, que também é 2, variando de 0 a 1. Então, vamos lá. 2 vezes 1, menos 2 vezes 0, menos 1 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vira 0, isso aqui vira 0. Deixa eu colocar um igualzinho e um igualzinho aqui. 2 vezes 1 é 2, 2 menos 1 ao quadrado é 1 mesmo, então fica 2 menos 1 meio. 2 menos 1 meio é o quê? Vamos colocar aqui 2, né? Porque eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, que é o próprio 2. 2 divididos por 1 é o próprio 2. Vezes 2, 4. 2 divididos por 2 é 1. 1 vezes 1 é 1. Menos 1. 4 menos 1 é 3. E o 2 aqui repete. Se vocês preferirem, vocês podem chamar isso aqui de 1,5. Beleza? Então, a gente já tem quem? A gente já tem o nosso C1, que vale 1. A gente tem o C2, que vale menos 24. A gente tem o C3? Ainda não. A gente tem o C4? Tem também. Quanto que vale o C4? Ele vale 1,5, ok? Então agora eu vou parando por aqui, porque o vídeo já está muito longo. E a gente vai se ver no próximo vídeo com a resolução de quem? De C3. Se você tiver interesse, já sabe, né? Me chama lá no Instagram ou no meu WhatsApp. Falou!